Então, gente, vou começar me apresentando. Meu nome é Gabriela de Matos, eu sou arquiteta e urbanista. Estou vice-presidente nessa gestão do IAB aqui de São Paulo. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante com o Marcelo Rosenbaum. Eu vou apresentá-lo e depois eu vou convidar ele para participar da live, ok? Então, para quem não conhece, o Marcelo Rosenbaum, ele é brasileiro, professor honoris causa de arquitetura. Está à frente da Rosenbaum Arquitetura e Design por mais de 20 anos. É fundador do Instituto A Gente Transforma, que desenvolveu uma tecnologia social própria que chama o Design Essencial. Ele vai contar um pouquinho pra gente o que é o Design Essencial, com a finalidade de conectar arquitetura e design a outras ferramentas de transformação social e ampliação de impactos, com o objetivo de trazer novos significados e processos inclusivos para essas cadeias de inovação, que é maravilhoso. O Rosenbaum ministra palestras e workshops sobre design e arquitetura, como transformação social, em diversas instituições, em Portugal, na África do Sul, enfim. Os principais prêmios do escritório de arquitetura são do RIBA, do International Prize de 2018, o Archidaily Building of the Year 2018, a Associação Paulista de Críticos de Arte em 2017, o Prêmio de Design do Tomiotaki, o Oscar Nobel, em 2017 também, o terceiro lugar no Prêmio Oscar Niemeyer para Arquitetura da Latin America em 2018 e recebeu o prêmio de melhores produtos pelo Museu da Casa Brasileira em 4 edições, em 1999, 2016, 2017 e 2018. O Rosenbaum também teve seus projetos exibidos em diversas ocasiões, inclusive no pavilhão brasileiro da Bienal de Arquitetura de Veneza em 2018. Demais, né? Acho. E Oi! aí, Gabriela, prazer, tudo bom? Prazer, tudo bem, querido? Filha, muito bom estar aqui com você e com o pessoal aí que está nos acompanhando. Muito feliz com o Prazer é convite. nosso. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de bater esse papo com a gente, Estamos aqui para isso, né? O tempo está né? a nosso favor agora, nesse momento. Apesar Exatamente. que, se deixar, a gente se enrola o dia inteiro em conversas e calls É, nessas exato. horas aí, né? É, quando vê, tá o dia inteiro, né? Vendo lives, pesquisando coisas. Exatamente. Então, Rosenbaum, conta pra gente um pouquinho assim, como a sua trajetória profissional ela caminhou para chegar no momento que você está hoje. Então, Gabriela, assim, eu trabalho com design, arquitetura há alguns anos. Na verdade, eu não sou arquiteto formado. Eu saí da faculdade no último ano da faculdade, que eu fui morar na Alemanha. Foi bem Ah, demais. do momento que o presidente da época, Collor, sumiu com todo o dinheiro do mercado e deu uma parada também Hum, em tudo. Na época eu já tinha um escritório, já trabalhava com algumas obras, e aí resolvi ir para a Alemanha. Bom, enfim, só para colocar, como eu não sou arquiteto formado, eu me coloco uhum, exatamente como um estudante. Eu estou sempre sim, aprendendo e olhando para... maravilha. Estou nesse caminho de escutar, da escuta. E numa inquietação, Uhum, né, de chegar um momento da nossa vida lá do escritório, eu tenho uma sócia que chama Adriana Benguela, que é arquiteta, uhum, formada. E aí, com a dimensão, né, Gabriela, assim, do nosso trabalho, de ter chegado na mídia, né, de grande massa, eu fui uhum, então fazer um trabalho relacionado ao nosso, né, a entrar na casa das pessoas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E sim, isso foi dando uma dimensão muito grande e um potencial de comunicação gigantesco. E essa sim. inquietação de ver todas essas diferenças, né, nesse nosso Brasil, e a gente sempre muito apaixonado pela brasilidade, e aí sempre uma questão, Uhum, o que é essa brasilidade? O que é a alma brasileira, né? O que é uhum, fazer produto ou trabalhar para as classes menos favorecidas, que esse sempre foi um uhum, desejo nosso. Veio uma oportunidade de trabalhar
com as comunidades tradicionais, com comunidades, né, do Brasil, Uhum. mundo e principalmente em uma comunidade. Começou o Agente Transforma numa comunidade da Zona Sul de São Paulo, que é Ah, tá. Parque Santo Antônio, no Capão Redondo, na região do Capão Redondo. Uhum. E com essa inquietação, né, como entender o que quer fazer. Na época, um momento da minha vida, eu ficava imaginando, sonhando em desenhar móveis para Casas Bahia. De entender, né? De falar assim, poxa, quem vende o móvel para a casa do povo brasileiro não conhece o povo brasileiro, não conhece a casa, o móvel não cabe na casa das É. pessoas. Aham. E aí era aquele questionamento, né, do que seria, né, conseguir fazer um móvel adequado a essas pessoas, porque na verdade essas empresas naquela época lá atrás, elas não vendiam móvel, elas são um banco, uma forma de pagamento que entregava de brinde um móvel, que inclusive não cabia na casa, que encavalava, né, o sofá um em cima do outro, enfim. Basicamente isso, né? É exatamente isso. E naquele momento de inquietação, eu imaginava que desenhar um móvel seria que faltava desenho, faltava desenhar. E não é isso, Uhum. né? Na verdade, a gente tem um problema de educação, a gente tem um problema de Uhum. base, né? De todo esse encontro, né? De tradições que não foram reconhecidas, com saberes que não são reconhecidos até hoje, Uhum. e essa grande discrepância social, né? Esse grande Sim. que agora, né, com todo esse momento, acho que está ficando bem mais evidente, né? A gente está entendendo É. exatamente essa convulsão social chegando de novo É. na casa das pessoas. Mas voltando para a gente transforma, nessa inquietação e com muita intuição, a gente começou a imaginar de que forma, indo para esse Brasil profundo, ou escutando, né, seria esses saberes, de que forma a gente poderia ser uma ponte de troca, né, de levar Uhum. oportunidades. Então, o Agente Transforma, ele tem, esse ano faz 10 anos que a gente iniciou o movimento, 10 anos? 10 anos que a gente começou a fazer Demais. um projeto lá no Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo, Uhum. e há 5 anos ele é um instituto. Tá todo mundo Ah, sim. escutando? Tá dando para escutar bem, né? Você está me escutando, né? Eu estou escutando Maravilha. perfeitamente. Maravilha. E aí, esse processo, né, a gente foi aprendendo, a gente foi entendendo, né, viajando, fazendo essas incursões, entendendo de que forma esses saberes que estão aí, que são tecnologias, são ciências de pessoas que estão se relacionando com a Terra, né, que estão convivendo em comunidade, em coletivo, de uma forma muito própria, né, e de que forma a gente poderia fazer essa ponte aprendendo e levando o que a gente tem também dos nossos saberes. Muitas vezes, Uhum. usa ou não, mas nessa troca, sendo essa ponte. A gente foi para uma imersão, um dos laboratórios, né, uma das grandes a comunidade que para nós é o maior laboratório, é Várzea Queimada, que fica no sertão do Piauí, né, no sertão Uhum. no nosso no Nordeste, no Piauí, uma comunidade que até hoje não tem água encanada. Nossa. E eu cheguei nessa comunidade por uma questão de território mesmo, de entender, né? Porque hoje a gente está falando de territorialidades, assim, Uhum. foi até a partir do Ministério da Integração Nacional que nos convidou para colocar a mão no mapa, olhar o mapa com as manchas de menores índices de desenvolvimento humano do país e sugerir Uhum. outro projeto de integração para essas regiões que estão longe, regiões que estão distantes das suas capitais e que, a partir do seu bioma e das suas integrações de ações, né, relacionadas ao bioma, elas teriam elas Uhum. fortalecidas. Bom, o projeto não caminhou, porque depois de 2 anos que a gente estava desenhando esse projeto, o ministro e o secretariado, todas as pessoas com que a gente estava falando, acabaram caindo fora do Então, ministério isso era um macro projeto, era uma leitura geográfica, social daquele lugar, né? de algumas regiões. E eu coloquei o dedo no mapa, numa das manchas mais escuras do nosso país, né, que está na Chapada do Araripe, uma região absolutamente esquecida, abandonada, o sertão, né, o nosso semiárido, que na verdade é uma floresta branca, né, uma floresta seca, que tem as questões de muita seca ou água em poucos períodos, né, que trabalha com essa questão, Uhum. mas com muitos poucos recursos. E aí a métrica é muito interessante, baixo índice de desenvolvimento humano. Quando a gente chega em Várzea Queimada,
né? E eu cheguei por uma investigação, né, que a gente fez junto, uma parceria com o Sebrae, de separar 10 comunidades dentro do Piauí que pudessem, nessa região da Chapada do Araripe, ter interesse ou ter potencial Muito legal. de trabalho a partir do seu saber ancestral, que vivesse ainda da sua ancestralidade. O que é viver na sua ancestralidade? De alguma forma, é estar esquecido. É estar tão esquecido do contexto, né, social, Uhum. o que resta para eles é se manter dentro do saber, do artesanato, da convivência. Várzea Uhum. Queimada é uma comunidade de 900 moradores, 2 famílias que formam Várzea Queimada. Lá tem um índice de surdos e mudos gigante. E, É. e, e nessa comunidade, como não tem água, no meio do dia as pessoas param de fazer o que está fazendo porque o carro-pipa chega, enche a caixa d'água e as mulheres com um balde na cabeça vão andando, cantando, pegar a água. Quando eu Que começo a demais. imaginar baixo índice de desenvolvimento humano, com o desenvolvimento humano nesse grau, de que ninguém sai correndo na frente de ninguém, da pessoa não precisa correr porque sabe que a pessoa que vai pegar na frente dela vai deixar água para o outro. Vai pegar exatamente o Uhum. que precisa. Enfim, tecnologias sociais que eu falei, caramba, essa métrica já está Uma outra lógica, né, Rosenbaum? e uma lógica muito, muito perversa de chamar uma comunidade, né, de fazer uma métrica numa comunidade que não tem recurso, não tem oportunidade de baixo índice de desenvolvimento humano, porque você gera na pessoa imaginar que ela não tenha desenvolvimento humano, sendo que essas É. comunidades, esses lugares, estão plenos, né, em abundância de saberes Uhum. e saberes ancestrais. Então, Sim. A gente é que tem muito que aprender, né? a gente tem muito que aprender, inclusive nesse momento, né, daqui para frente, eu acho que eles vão virar grandes professores, mestres, né? Essa É. Sim. possibilidade de relação, nessa relação de empatia, né, que a gente vai começar a viver, né, de compaixão e de um entendimento mais Uhum. de sociedade. Bom, enfim, resumindo, esse projeto ele foi nascendo, a nossa tecnologia social foi se adaptando e foi entendendo as formas de trabalhar a partir do olhar da abundância, né? De chegar no Uhum. lugar que mora exatamente dentro de uma floresta de carnaúba, sendo que a carnaúba, da carnaúba, essa palha, essa árvore, né? Essa palmeira, é uma palmeira sagrada. Então aí a gente começa a Uhum. entender o quanto a natureza também é sagrada e o quanto também o É. sistema é perverso que tira a abundância dessa comunidade em prol de algumas empresas beneficiar esse pó dessa carnaúba para virar cera de carnaúba, que é um pó, né? É uma cera, é um ingrediente que está em várias indústrias e é absolutamente rentável para poucas pessoas. E essas pessoas vivem Uhum. no ativismo, dá pouca oportunidade. Essa comunidade, que é muito interessante entender, o fundador da comunidade, ele herdou essa fazenda e fez uma reforma agrária sem saber que essa palavra existia, porque ele dividiu a terra, que era da fazenda dele, para toda a família, para ninguém ir embora. E com o dinheiro Ah. do pedreiro, que ele veio para São Paulo, para trabalhar em São Paulo como pedreiro, ele voltou para Varada, no sertão do Piauí, e construiu uma igreja, construiu uma escola e ajudou a construir a casa das pessoas, dos familiares, tudo no entorno, né, dessa família, Demais. essa família dentro, junto, num sonho que era dos seus pais. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque Várzea Queimada, para mim, foi uma grande transformação. A gente chama, o projeto chama A Gente Transforma, mas é a gente como coletivo. A gente transforma. Uhum. E a gente, a partir do momento da escuta, a partir do momento que a gente vai perguntar, que a gente vai entender e que a gente vai fazer essa arqueologia afetiva, né, de escavar essa terra que está lá, né, e que Uhum. desses valores, que não reconhece esses valores, quando isso começa a florar, isso tem um potencial muito grande de transformação. E tem na gente Com mesmo. certeza. Porque a gente imagina, né? Eu estou falando do sertão. O sertão é um lugar que, assim, tem aquela imagem, né? Daquele lugar das pessoas que estão entregues ao universo, ao dia a dia, né? Com aquela, Uhum. parece uma fé ignorante, né? É assim que é retratado muito na televisão, mas é um É. muito guerreiro, muito sábio. Então, o Agente Transforma foi se desenvolvendo, né, nesse lugar da escuta, da troca, né, da investigação desses saberes. Então, a gente não chega numa Uhum. comunidade, olhando para uma comunidade como ela uma unidade extrativista de algo. A gente chega numa comunidade como ela sendo uma universidade de saberes ancestrais. Então, a gente já começa
numa relação de troca, de aprendizado, de colocar essas pessoas, Demais. professores também. E aí, essa tecnologia foi crescendo, a gente foi sendo convidado, né? Os resultados foram sendo muito ricos, assim, nesse momento, ainda como geração de renda. Porque enquanto Uhum. está com essa ordem do capital, numa comunidade, qualquer comunidade que chega no Brasil profundo, a gente precisa gerar recursos, porque as pessoas, as comunidades, elas precisam de autonomia e liberdade, e é a partir do dinheiro. Mas o que a gente acredita é que esse dinheiro ele tem que ser de alguma forma curado. Ele tem que vir um dinheiro que, se as pessoas se conectam a partir do seu saber, do seu dom, esse dinheiro vai ter uma permanência e vai ter um entendimento muito diferente do que simplesmente olhar para uma comunidade, olhar para o Brasil profundo e imaginar que ele precisa gerar emprego. Uhum. Eu acho que aí tem uma questão perversa, né, da nossa É. colonização também, dessa relação É. escravocrata de quem produz não pode usar, né, não pode se Exato. apropriar daquilo. Então é uma É. obra e a gente olha exatamente ao contrário disso. Então são projetos que têm um tempo outro, o tempo talvez da natureza, que é um outro aprendizado, Uhum. a pensar em projetos que são de 30 anos ou que talvez a gente não veja resultado, porque tem um tempo Aham. das pessoas se assimilarem, né, assimilarem isso. É. A partir dessa comunidade, a gente foi para outras comunidades indígenas também, uma comunidade no Acre, e quase fronteira com o Peru, dos Yawanawás, uma nação. Entender que uma comunidade indígena, né, uma etnia, ela é uma nação, né, é uma nação, Uhum. uma outra nação do Brasil, né, com uma relação de cosmovisão, de entendimentos totalmente. Totalmente diferente, é. E quando tem uma língua existente ainda, né, que não é o português, apesar do português ser o que une a gente como país, né, a outra língua também ela é uma potência de nação. E aí você vai se É muito forte. verso, exatamente. E aí o cacique me pediu para desenhar a casa dele. E aí nesse processo, quando eu comecei a olhar a casa desse cacique, a casa que ele morava, ele simplesmente estava copiando a casa da pessoa que foi o opressor dele, do chefe É mesmo. da borracha, porque essa comunidade, essa etnia, Yawanawá, o contato com branco, né, com não indígena, foi exatamente no ciclo da borracha, na corrida da borracha. Ah, sim. Uhum. Seringueiros, os patrões chegavam lá, né, escravizavam os escravos, não conseguiam dominar eles, eles fugiam, e aí começou a ter aquela chegada de muitos sertanejos que estavam naquela época morrendo de fome, né, por conta da seca, foram ser escravizados por lá. E aí essa relação também começou a ser muito complexa. E o cacique tinha essa casa do opressor. E eu falei, para começar, para desenhar essa casa, a gente precisa derrubar a tua casa. Para começar a pensar numa casa, a gente precisa começar a entender como que era a casa antes do contato. E a partir dessa casa, dessa tipologia, vamos pensar em novas tecnologias sustentáveis, vamos pensar o que a gente tem nesse entorno, vamos pensar o que a gente tem aqui de recurso, qual que é a riqueza, aonde você Demais. né, a gente consiga fazer esse projeto. A gente conseguiu um projeto, ele tem uma relação muito grande com o governador na época, né, o governador e a primeira-dama do Acre, que é arquiteta, inclusive, e apareceu o projeto Minha Casa Minha Vida Rural, para a gente fazer esse projeto lá. E a gente desenhou, convidei os arquitetos, os amigos, para irem juntos, convidei a primeira-dama como arquiteta, ela tem um doutorado de tipologias vernacular da Casa dos Seringueiros, então foi um complemento gigante de entendimento, né, de como essas casas hoje que se estabelecem, né, nesse interior da Amazônia, né, como elas se estabeleceram, né, como foi criado. E a partir daí a gente começou a desenhar uma casa, conversando com os pajés, com os mais velhos, que ainda estavam, né, estavam vivos e hoje já fizeram a passagem, mas que tinham ainda a memória dessa casa ancestral. E a partir daí a gente foi trazendo uma tradução para os novos tempos de como seria essa casa de futuro dos Yawanawás. Esse projeto foi aprovado na Caixa Econômica, mas infelizmente ele não foi aprovado no Ministério das Cidades, no governo da Dilma na época, porque não poderia ser feito de madeira a casa. Com dinheiro do governo, num projeto dentro da floresta amazônica, onde tem a gasolina mais cara para chegar a 8 horas, qualquer coisa da cidade,
Então, há 8 Para anos, levar o material para lá, né? porque no projeto do Minha Casa Minha Vida Rural precisaria ter concreto na casa. Com esse projeto e outros projetos que a gente conhecia do entorno, né, com esse ministério, com a Minha Casa Minha Vida Rural, a gente conseguiu fazer uma mudança de lei, né, para casas de madeira, para ter madeira na construção, mas infelizmente isso não acabou não acontecendo. Acabou não sendo sancionado, esse projeto está dormindo, teve outros processos, mas esse movimento ele estimula nas próprias lideranças, na própria unidade, uma outra percepção do viver, do morar. Então, muitas vezes, quando eu falo do tempo do projeto, muitas vezes a gente também, nesses projetos com comunidade, nessas trocas, a vaidade da criação, né, do ter a ideia e querer vê-la realizada, a gente tem que muitas vezes baixar a bola, né, trabalhar num outro nível. De repente, ela seja construída naquele momento, ela não vai ser construída daquela forma, mas ela vai estimular outras mudanças que talvez não as que você está, e elas vêm de outra forma. Aí, com isso, eu fui trabalhar com quilombola, o Vale do Ribeira, fazer um projeto com os quilombolas, um projeto junto com o ISA e com a Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes, que no final virou um documentário, que virou uma ação de documentação para demarcação de território, de território quilombola no Vale do Ribeira. Eu trabalho hoje com o Instituto Cabu, com as Caiapós, trabalhamos com as quebradeiras de Coco Babaçu, no sul do Maranhão. Aí tem trabalho na Amazônia, com comunidades ribeirinhas, sempre olhando ainda, né? Uma coisa que o ano passado começou a me incomodar muito, muitas vezes o trabalho ele está na base dos novos mercados. E, ao mesmo tempo, isso ainda me incomoda muito, porque a gente entra muito nessa onda do capital, sabe? Nessa onda de chegar numa comunidade e ter que desenvolver produto ou alguma peça ou alguma coisa que entre no mercado. E, muitas vezes, com essa ansiedade, com essa vontade de tentar entender o que lá dentro precisa. E que a própria geração de renda já gera o trabalho, já gera o negócio, e a comunidade pode produzir, pode receber dinheiro e ela mesma usar. Então, isso, muitas vezes, a gente conseguiu alguns trabalhos desse tipo, mas aí se alinhando, se conectando com políticas públicas. Então, é um trabalho de investigação, é uma equipe multidisciplinar, né? Eu estou à frente do projeto junto com a minha sócia, Adriana Benguela, mas esse é um trabalho que envolve muitas cabeças, muitas frentes, e eu sou disléxico, eu falei bastante para responder o que eu... Não, tá ótimo te ouvir falar. Tá ótimo te ouvir falar. Eu tenho algumas perguntas, eu acho que tem outras perguntas também, mas pode concluir seu raciocínio. Não, e dentro do Agente Transforma, um dos projetos que para nós ficou assim muito o entendimento da tecnologia social que a gente estava criando foi com a Fundação Bradesco, com a arquitetura, né? Com o desenho das novas moradas das crianças na Fazenda Canoanã, que fica em Tocantins. Maravilhoso, muito legal. Exato, que a gente trabalhou com as crianças, a gente colocou as crianças para falarem como clientes, porque era a morada, era a residência dessas crianças. E eles fizeram exercício, a gente junto com essas crianças, né, junto com a equipe. Para você ter uma ideia, dentro da equipe tinha até o Cacaverá, que é um índio, é uma liderança indígena. Ele já abriu palestra para Dalai Lama, ele trabalha na Universidade da Paz, ele é uma grande liderança indígena. E ele foi num exercício também de equilibrar, ele foi como um diretor de RH, de recursos humanos, trabalhar exatamente no equilíbrio das energias. Então, tudo isso parece muito assim, efêmero, muito o imaterial, mas quando a gente chega para trabalhar com essas comunidades, trabalhar nesses lugares onde a gente fala de reconquista cultural, porque não é resgate, né? É uma reconquista cultural, é uma arqueologia afetiva. Essas vibrações de memória, e quando a gente tem a intenção mesmo dessa cura e dessa permanência desse saber, né? Dessa firmação do que está sendo construído, naquele momento, naquela época, eu trazia, né? Eu trouxe várias vezes essa grande liderança, que é um grande professor, é um mestre, é o Cacaverá, um tupi-guarani, e tem é um povo que tem um entendimento muito interessante do que é o ser humano. Né? O que é Tupi é homem,
Tupi significa homem. E tupi significa o som que anda. O que significa o homem para o Tupi-Guarani? Que ele é uma vibração densa, que a gente enxerga e que se movimenta. E eles entendem que tudo é vibração, assim como a dor, como o medo, como a ideia. Então, existem exercícios das aldeias que todo dia, antes de começar qualquer atividade, eles se reúnem, eles equilibram a vibração para entender que se alguém tiver uma ideia, essa ideia não é pessoal, não é a pessoa que teve a ideia. E sim, ela foi um canal para receber algo para um coletivo. Para receber, né? Ela simplesmente está transmitindo uma informação ou está trazendo uma informação para um todo. Então, para nós, né, que viemos, né, dessa cultura, né, do pertencimento, da falta, né, a gente tem essa ansiedade, né, o medo de faltar, esse eurocentrismo, né, essa exploração do que eu sou dono, né, é meu, e de quebrar essa ideia, o meu processo, né, ou a minha terra, o meu território, isso sempre são recursos que eu fui aprendendo com esses professores nessa minha universidade pelos saberes ancestrais aí com comunidades tradicionais e que aí eu vou misturando, eu vou desenhando, trazendo para vários projetos. E o resultado desse projeto também, né, da Fundação Bradesco, que foi incorporado tecnologias que os avós das crianças que hoje vivem lá faziam suas casas e que não era reconhecido por elas como algo importante, porque na verdade uma casa de barro num Brasil profundo, ela com certeza é a melhor tecnologia. Talvez não feita da forma que era feita naquela época, mas adaptar para novas tecnologias, ela é com certeza grandes soluções que não é incorporado numa indústria, né, num sistema que a gente hoje faz parte. Então, por exemplo, no projeto, quando a gente começou, né, a trabalhar, a fazer com as crianças, todos falavam de ar-condicionado, queriam ar-condicionado no quarto. E quando a gente começou a desenhar, eu falei, olha, a gente está trazendo sombra e ventilação. Vocês vão precisar de cobertor. Todos riam. No final do projeto, a primeira coisa que a Fundação Bradesco fez logo no primeiro mês foi compra de cobertor, porque ficou frio. Chegou a baixar, acho que 2 graus dentro das habitações, por conta de sabedoria ancestral. Porque cobertura, a casa do índio, né, a casa dos povos tradicionais, nunca foi é pouco estudada, é pouco falada, mas ela tem uma tecnologia, ela tem uma ciência de entendimento, né, do que significa a proteção das intempéries, né? A proteção que é uma casa. Sim. E ainda símbolos, né, de juntar toda uma família e colocar uma cobertura sendo o cosmos, unindo todos. O esteio sendo a estrutura que une o ser humano com o cosmos e com a Terra. Enfim. Então, são essas adaptações, são esses olhares da arquitetura vernacular trazendo para essas novas construções, inclusive na responsabilidade de entender que, por exemplo, uma criança dessa, quando uma Fundação Bradesco constrói um equipamento, para essas crianças, esse equipamento significa o futuro, significa a inspiração. Então, usar a arquitetura como uma ferramenta de transformação social, desde o primeiro momento até o final, né, em todo o seu contexto, tem um potencial muito grande de transformação e acaba sendo real. E no final, com isso, a gente acabou ganhando vários prêmios também. A gente foi muito graciado aí. E é um pensamento futurista, né, para a comunidade, né? Ela se começa a valorizar também os saberes dela de outras formas, né? Exatamente. A ventilação que a gente colocou nas próprias moradas nada mais é do que o elemento vazado que tinham nas casas que a gente foi visitar dos avós ou dos pais dessas crianças, que são casas para as crianças que eles têm vergonha de falar que os pais moram naquela casa, por exemplo, né? Então, a gente faz o uso dessa forma, né, nessa responsabilidade com arquitetura, com design, mesmo eu não sendo um arquiteto formado, né? Abusando. Eu fico sempre pensando assim, porque esse incômodo que te levou para esse caminho, ele é um incômodo que a gente costuma ouvir assim na arquitetura, por outras arquitetas, principalmente arquitetos, que é essa coisa da gente estar produzindo sempre dentro de uma mesma esfera colonizada, no sentido da gente reproduzir muita forma, estilo e etc., que chega para a gente, né, sem fazer uma reflexão crítica
se aquilo ali é o mais adequado para o nosso país, para o nosso território, enfim. E também toda essa cadeia de produção da arquitetura, que é muito opressora, no sentido de que a gente tem o grupo que pensa e tem o grupo que executa, mas o grupo que pensa não está muito, às vezes, ligado nesse grupo que executa, né? E agora, por exemplo, com essa questão da pandemia, a gente viu muita gente refletindo, né? Porque falou, poxa, e aí? Eu sou arquiteta, eu estou na minha casa, teoricamente eu posso continuar trabalhando aqui no meu computador, mas quem constrói minhas obras, né? Como que não sou eu que construo, né? Então, assim, fazer essa análise de quem constrói, como constrói, em quais condições constrói, isso tudo tá muito associado a essa reflexão que você fez e esse trabalho incrível que você está tendo a oportunidade de fazer. Eu acho que ele é um exemplo muito bom, porque às vezes a gente fica teorizando, sabe? E aí a gente tem o instituto, a gente transforma agora como uma prática como exemplo, né, de que é possível fazer. E aí eu fico imaginando o quão rico que é essa vivência nesses lugares, porque não tem muito como a gente, como está muito ligado à cosmovisão, como você falou, de cada aldeia, cada comunidade que você chega, eu imagino também que cada momento desse você sai diferente também da experiência, né? E traga mais coisas, né? Absolutamente, é sempre um grande aprendizado, principalmente quando a gente começa a trabalhar com comunidades, por exemplo, indígenas, né? Do povos originários. Porque, na verdade, e acho que tudo é igual, tudo é índio. Gente, assim, o Yawanawá e o Kayapó é como se eu estivesse falando do japonês e do alemão. Totalmente A diferente. cosmovisão, a forma de se relacionar com a espiritualidade, a forma do entendimento, né, de como se iniciou o mundo a partir dessas visões, é totalmente diferente. O que é igual para todos é a relação da natureza, do sagrado da natureza. Isso para todos é muito igual. Então aí isso mesmo para os quilombolas, mesmo para os afrodescendentes, né? A relação com as disciplinas, né? Com o entendimento. Mas aí voltando para essa reflexão que você trouxe, que é muito legal, que a gente faz o projeto e aí tem quem vai construir. Mas mais louco ainda é quando a gente tem essa perversão da mão de obra. Porque eu estava falando do João da Cruz, por exemplo, que é a liderança que trabalhou de pedreiro em São Paulo e foi construir, fez uma reforma agrária, sem saber que existia reforma agrária, para toda a sua família. Para relacionar com a igreja, que é o elemento de fé, e a escola, que é a educação, olhando para o futuro. Esse homem, quantos João da Cruz que a gente não se relaciona sem saber a força dessa pessoa? Esse João da Cruz, quando ele volta para sua cidade, na sua potência, ele é um Dalai Lama. Ele tem conhecimentos do universo, ele tem saber, ele tem conexão do saber, de entendimento, que assim, ele só não é reconhecido e ele não se reconhece e não é reconhecido porque ele também não sabe que ele é um Dalai Lama, mas ele é uma liderança de pela fé dele, a fé da sobrevivência. Então, assim, todo esse capitalismo, toda essa forma de relação, né, de trabalho, também é muito complicado, porque a gente não tem tempo. Né? Talvez esse momento de pensar no tempo é pensar no outro também. E quem é essa pessoa? Quem é esse? O que ele sabe? O que ele está fazendo aqui? Né? Então, enfim, né? São essas questões. E aí, a coisa do projeto. Então, a gente olhar para uma cidade, entender qual é o futuro de uma cidade. Meu Deus do céu, né? Aí por conta de uma estética que é trazida, né? Sem entender qual que é o clima, né? Ou de que forma se respira. Por exemplo, eu estou aqui em Recife, né, na casa do Jonatas, que é meu namorado, e o apartamento que ele mora é do Delfim Amorim. Ninguém conhece Delfim Amorim. Poucas pessoas conhecem. A academia fala muito pouco do Delfim Amorim. Esse cara é um gênio. Ele simplesmente traduziu na arquitetura modernista tecnologias para arquitetura tropical, com ventilação, né, do peitoril ventilado, né, com sistemas que o apartamento, por si só, ele traz a circulação, ele ventila, ele tem, sabe, a forma de colocar a janela. É genial. E assim, ninguém fala nisso. Não se comenta, não se conversa. São as empenas cegas, né, os vídeos ou os desenhos, que não está relacionado ao contexto de onde a gente vive, né? Ao nosso contexto, exatamente. Eu acho que nada.
Nada nesse. Se a gente for analisar. Bom, a academia, no meu ponto de vista, deixa de falar de muita coisa interessante, sabe? Eu tenho falado muito disso em conversas, palestras, etc., Rosenbaum, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande ainda, e isso está diretamente ligado a esse passado, presente, enquanto a gente não romper com isso, esse futuro ainda muito colonizado, que é a questão da gente estudar sempre as mesmas coisas, ter sempre as mesmas obras análogas, não reconhecer a arquitetura indígena e a arquitetura também africana que veio para o Brasil como uma riqueza nossa, não reconhecer que a nossa arquitetura brasileira, ela devia ser a junção dessas duas arquiteturas produzidas em território brasileiro. Essa deveria ser a cara da arquitetura brasileira. E ela não é, né? E aí, muita coisa que você falou aí também, de que as etnias são diferentes, são línguas diferentes, né? São cosmovisões diferentes. E a arquitetura acaba, no meu ponto de vista, sendo uma expressão cultural. Aí eu acho que é uma reflexão para a gente fazer, né? A nossa língua é a língua do colonizador, e a expressão cultural arquitetônica que a gente ainda está passando, pelo menos em grande escala, ainda é também colonizada, né? Então, enfim, é muita reflexão para ser feita, né? Não, é muita reflexão e muito trabalho para fazer, né, Gabriela? Porque assim, chega uma hora que isso, assim, a gente tem que sair para ação, porque a coisa está aí, está cada vez mais urgindo e a gente espera, né? Verdade. Você espera que esse momento tenha de positivo, né? Nesse momento, com toda essa jogada na cara das questões sociais, né? Dessa convulsão social que a gente tem, né? No país. Acho que hoje fica mais claro, porque essa pandemia ela é para todo mundo, mas ela deixa muito claro, né? O nosso abismo social que a gente vive, né? Então, Exato. é muito complicado, né? Que, de novo, são as favelas, né? É o adensamento, é a ocupação. Eu fiz um trabalho, a gente está fazendo um trabalho na favela do Vergel, no Mundaú, em Maceió. Ela fica de frente para a Lagoa do Mundaú. São 6 favelas, 6 comunidades, e são duas bocas, são 2 facções que estão nessas 6 favelas. E existe quase uma faixa de Gaza no meio. Gabriela, as casas dessas pessoas, do jeito que eles vivem até hoje, sinceramente, eu vou para muitas comunidades, eu viajo muito esse Brasil profundo. Eu imaginava que não vivia mais dessa forma que vive hoje. É assim, África Meridional, de uma extrema pessoas que parecem que parece o acampamento do primeiro dia do MST, sabe aquele primeiro momento que você estica a lona para ocupar o território e que depois você... Não, eles estão lá sem saneamento. Nossa. Um índice de as crianças, né, com uma questão de saúde, questão de nutrição absurda, absurda. Assim, como a gente, enquanto arquiteto, ou seja lá qual título a gente tiver, como a gente pode ficar confortável com a bunda na cadeira, desenhando alguma coisa, sabendo que em pleno século XXI existe comunidades que ainda não têm água na torneira e pessoas nessas condições. É inaceitável. Não vai para frente. Ele simplesmente não vai para frente. Então, assim, a gente tem questões tão lá na frente, mas na verdade tem coisas tão básicas ainda para ser. Muito básicas, muito básicas. Grau, assim, é desesperador, porque chegando numa comunidade dessa, né, como do Vergel, o coração, ele atrofia imediatamente. Ele atrofia, ele vai para dentro. Assim, é nessa inquietação, né? É nesse lugar, assim, que a gente muito olha, né? E questiona e vai atrás. E assim, aqui estão falando, né? Arquitetura como expressão cultural. E é isso. E a cultura, ela está relacionada ao bioma, né? Que isso é mais interessante. E as tribos tradicionais, né? As comunidades dos povos originários, eles se relacionam também com o bioma, a cultura deles se forma a partir da forma deles viverem com a roça, a abundância que eles têm no entorno, né? Alguns eram nômades, mas eram nômades para já fazer uma agroecologia, para preservar a terra, não é que eles eram vagabundos, né? Não de jeito nenhum. Fala, né, nessa alienação
É. né, cultural. Então, assim, e aí a gente também, a gente está em grande movimento, a gente está constantemente em movimento, e a cultura, ela é viva, né? A partir do momento que eu me relaciono com Exato. a cultura, ela já se transforma a partir do momento, Uhum. mesmo no processo de trazer esse entendimento de preservar, de conservação, de manter o potencial aceso, vivo, né? E como gerador de Sim. oportunidades e renda, né? Com certeza. E assim, eu acho que a gente sempre foi necessário a gente procurar essas referências, enfim, sempre houve essa necessidade procurar como essas comunidades conseguiram sobreviver, né, até hoje, na forma que elas estão, que elas desenvolveram econômica, social, enfim, mas que elas dão conta de sobreviver, algumas comunidades tradicionais. E ver a forma de ocupação no território também, que elas já praticam há algum tempo. E, por exemplo, eu nas minhas pesquisas sobre as ocupações africanas, o início delas no Brasil, a gente vê que para montar a ocupação do quilombo já era analisado e levado em consideração a ventilação, a insolação, a topografia do lugar. E isso parece que em algum momento na nossa caminhada aí dessa produção da moradia e tudo mais, das cidades, foi apagado, então esse conhecimento ele não vale, né? E aí vamos buscar outras formas de se ocupar na cidade, né? Vamos colocar essa parcela da população na periferia de tudo, da produção, do conhecimento, na periferia da cidade, e vamos pensar, vamos trazer esses modelos de fora para cá e fazer dar certo. Mas não é assim que funcionou. Eu acho que é mais do que urgente nós, arquitetos, arquitetas, pessoas envolvidas na produção de arquitetura, a gente começar a refletir sobre a nossa profissão nesse sentido, porque nós somos, eu acho que o segundo lugar no sistema mais poluente do mundo. Então, assim, o nosso exercício profissional está ajudando, está colaborando com esse fim de mundo, né? Então, a gente tem uma responsabilidade nisso, muito grande, de rever os sistemas construtivos, de rever a mão de obra, de rever o material, de rever tudo. A gente precisa rever, porque a gente está colaborando com isso. Isso não é uma coisa muito longe da gente, não, né? É a nossa prática profissional, Sim. né? Aquilo que Então, por isso que eu acho muito interessante o trabalho que você vem fazendo. Muito interessante, porque é você rever e praticar de outra forma, né? E não é um modelo, né? Não é um modelo, como você mesmo falou, não é um modelo fechado. Você vai mudando e enriquecendo a metodologia, né? Conforme as experiências vão acontecendo, né? a gente tem uma estrutura, né, colocada, né, na sociedade, Uhum, a própria forma de fazer, né, a cidade, de acreditar que essa é a forma, né, de ocupar uma uhum, cidade, né, o carro, o centro, né, a forma de convivência coletiva. E, na verdade, a gente tem que prototipar novas formas de viver. Na verdade, a própria arquitetura ela é a construção de protótipos, né? A gente faz protótipos para as pessoas viverem, morarem, porque é tudo experimental, né? uhum, Não tem algo que a gente fale, esse é o que deu certo, esse vai dar certo, tanto na questão de manutenção, de acolhimento, né? De convivência. Então, a gente está criando formas de prototipar. A gente está prototipando novas formas de conviver com design, né? Então, uhum. a partir da troca de saberes, eu acho que esse é o grande pilar, né, do trabalho. É uma certa humildade, né, assim, de entender que a gente não Uhum. sabe nada mesmo, né? E agora está mostrando mesmo que a gente não sabe nada, né? A gente não tem conhecimento. É, Olha onde a gente é, está. E é muito louco, né? Tudo isso que vem é. acontecendo, que são reflexões muito profundas. Eu venho acompanhando muitas discussões ou pessoas de várias áreas falando. E esse esse medo da morte que nos colocaram nessa quarentena, né? Um fluxo da vida, Sim. é a única certeza da vida, que nos coloca nesse momento onde todo mundo se mobilizou, né, para ficar em casa. É. Mas a gente tem questões, não minimizando, não diminuindo, né? Não simplificando, mas assim, e a fome que mata? Que já mata. Uhum. Né? E essas Exato.
questões todas que tem de feminicídio, né, de preconceito, Exato. fluxo, tudo presente dessa colonização, né? Isso que você falou, assim, a nossa língua é do colonizador e ninguém fala Pois nada. é. Não, é super normal, né? A gente anda de terno no Brasil. Isso, é. A casa, a gente fala de filosofia, a gente fala de tudo que é importante, essas trocas, mas ninguém fala da cosmovisão, dos conhecimentos ameríndios, né? Que tem Isso. saber, que tem tanta erudição, que tem tanto conhecimento, né? E é ciência, é ciência. A forma de se conectar com essas energias, com essas tecnologias. A floresta amazônica, ela é uma floresta replantada, ela é uma agrofloresta. E vai entender a tecnologia das pessoas que construíram né, esse entendimento, essa matemática, né? Essa ordem, Uhum. né, dessa mistura, dessa diversidade junto. É, E nas construções a mesma coisa, né? A construção maoca, né? A forma de convivência, a forma de se relacionar. Acho que assim, são questões muito profundas. E quando a gente vê, claro, dentro de uma cidade, num contexto de cidade, fica muito difícil, né? Então eu vejo é. um esgotamento muito grande dessa relação dos grandes centros. Hoje é uma forma, essa é uma forma que a gente encontrou dentro do escritório de atuar na nossa profissão. Ela não é a única forma, ela é um recorte e a gente tenta, né, a gente faz esse exercício dessa prototipagem no Brasil profundo, nas comunidades tradicionais. Então é onde Mas, contra a melhor forma, né, de prototipar essas experiências, né, a partir dessa perspectiva, assim, né, do entendimento, da inclusão, do reconhecimento, né, desses saberes e nas oportunidades para essas pessoas que são ditas como baixo índice de desenvolvimento humano e que, na verdade, de novo falando, acho isso é muito importante falar, o que tem nesses lugares é um alto índice de desenvolvimento humano. O que não tem são é. oportunidades. Mas Uhum. isso, quando você fala para um lugar que ele tem baixo índice de desenvolvimento humano, a pessoa que vive nessa condição, por conta de uma estrutura, ela vai achar que ela não sabe nada, que tudo que seus Ela avós... assimila, né? Ela se mina, e essa é a nossa riqueza. A gente tem um Total. capital nesse país, né, humano, de riqueza, de sabedoria, de abundância, que nos colocaria assim na ponta de qualquer outro país, de qualquer outro lugar. E, É. assim, mesmo já questionando a questão de economia, né? Até porque esse projeto político, esse projeto de desenvolvimento humano, a gente não deu certo. Ele não deu certo, ele deu muito errado. Não deu certo. A gente tá... Não é ele. Não é ele. Não é ele. Não, e Não é assim, ele. não é ele. E eu fico... E. Fala. Não, pode falar, pode falar. Não, não, ia só continuar. É só porque eu fiquei, assim, achei muito interessante, porque o seu. Não sei se você chama de escritório, de ateliê, a forma que você trabalha hoje aqui em São Paulo. É um É, escritório, um ateliê? É um misto, uma oficina? escritório. É um escritório. Então, e ele é multidisciplinar, né? Ele é multidisciplinar. A gente trabalha em várias áreas. Hoje, praticamente 99% do meu tempo é dedicado ao Instituto A Gente Transforma, aos projetos com comunidade. Mesmo o ano passado, por exemplo, eu nem posso dizer que eu morei em São Paulo. Eu fiquei viajando o tempo todo, eu ficava 10 dias, porque esses projetos, eles necessitam de uma imersão, né? De um tempo na comunidade. Então eu ficava 10 dias numa comunidade, voltava para São Paulo, ficava 2 dias, e nesses 2 dias eram reuniões, eram algumas viagens meio perto, e voltava mais 15 dias para uma outra comunidade. E acabou o ano, eu pedi muito ter uma rotina, viu? E aí chegou mesmo, de uma forma que não é que eu imaginava. Mas eu estava cansado, Aí agora tá uma rotina doméstica, né? Em casa. cozinhando, arrumando casa. Mas Que é boa também, né? o ano passado foi um ano muito difícil, ao mesmo tempo de muitas prospecções, né, de muitas investigações, de riquezas assim de conhecimento e de projetos caminhando de uma forma muito bonita, mas para mim foi muito duro, que eu me conectei muito nesses lugares, né,
de que tudo que a gente está fazendo são projetos paliativos, Gabriela. É tudo muito paliativo. Uhum. A essência está na forma que a gente se relaciona com o capital e com a propriedade. Enquanto a gente Com tiver certeza. isso, né, isso como base, estrutura da sociedade, nada vai andar. A gente vai diminuir a dor e vai fazer, vamos trabalhar em questões paliativas. Talvez possa demorar muito, mas o que está se avisando agora é que a gente não tem mais esse tempo, né? Porque a terra, Uhum. né, a mãe terra, ela pôs os filhos de castigo, porque é a mãe que educa, né? E ela colocou todo É, mundo de castigo. Mas eu acho é, que esse é um castigo bem leve, bem leve, porque isso pode piorar muito. Pode piorar bem muito. leve. Ela está avisando. E a gente tem que, sim, desconstruir toda a nossa forma de se relacionar com tudo isso. Assim. Então, eu Exatamente. fico nessa dor, né? Nessa dor muito grande com essas comunidades, com essas, né? Essas outras, né? Partes que não têm o privilégio que a gente tem, não tem. Para mim, É. assim, é quase vergonhoso. Assim, eu estou dentro de uma casa, eu tenho comida, Uhum. né? Eu estou fazendo uma Estamos live, protegidos, né? protegido, gente. Agora, fazer quarentena, né, distanciamento social no Brasil, isso é surreal. E não estou nem falando que é questão de dinheiro, de emprego, porque isso não tem nem que falar, que isso é o governo que tem que dar conta. É. Não tem que falar, tem que ficar em casa, mas em casa de quem? O que é a casa? O que é a casa? Uhum. Pergunta para o brasileiro o que é uma casa. Eu É. fazia Oscilar, aquele programa, né, na televisão, que era um programa, né, que tinha toda uma pegada assistencialista. Era legal, mas me criava muitas questões, mas era legal sim, porque a gente fazia com Com muita certeza criava, mas era legal, né? Porque, afinal de contas, também estava levando uma aproximando, eu acho, a arquitetura de uma parcela da população que talvez não tivesse acesso. Então, eu acho que, de alguma forma. Gabriela, na verdade, as pessoas no Brasil, elas não têm porta na casa. A Pois gente fala é. de privacidade e a gente fala de segurança, só que as casas do brasileiro tem um armário como privacidade, tem um plástico, tem uma madeira como segurança. Né? Quando tem a privacidade, né? Quando Porque muitas tem vezes também está todo mundo no mesmo ambiente, no né? mesmo ambiente, 7 pessoas morando em 8 metros quadrados. Então, assim, quando você entrega uma casa com uma cozinha, com um banheiro e com quarto e porta para dormir, as pessoas falam que era luxo. Ah, aquelas pessoas, como você vai entregar uma coisa dessa? Gente, isso é o mínimo do ser humano. É tão É, normalizado, só é novo, mas não tem luxo. Então, não é é. luxo. A casa assim, é o É mínimo, o básico. como a segurança hídrica, a segurança alimentar. Enfim, né? E São é um trabalho que gera um impacto muito grande. Eu tenho acompanhado o trabalho que uma arquiteta faz aqui em São Paulo, inclusive. Não sei se você conhece, ela chama Esther Carro. Ela faz um trabalho no Jardim em Colombo, muito legal. E ela até apresentou esse trabalho na Bienal de Arquitetura o ano passado, que reforma pequenas partes das casas dessas pessoas e o quanto isso impacta na vida delas, sabe? eu É um conheço. banheiro, às vezes é Eu tirar um conheço. chuveiro que está em cima do vaso, sabe? Não, questão de saúde. É a questão de Questão saúde. de saúde, exatamente. Uma janela que você abre, né? Olha lá. Mas, bom, quando você vai em comunidade, você entende, inclusive, e percebe o quanto de deficiente a gente tem no Brasil, né? Deficiente físico, e a gente não vê porque essas pessoas não podem sair para a rua. Elas ficam trancadas É, em casa. A gente acha que nem tem tantos no Brasil porque estão trancados, que simplesmente não tem acessibilidade. Enfim, eu acho que é uma é, profissão que tem muita responsabilidade, tem muito tem. fazer, que é bom, né? Porque tem muito trabalho, se a gente está atrás de trabalho. É. A É só questão a gente focar no lugar que precisa, né? Às vezes a gente está focando em outras áreas, né? Eu acho que a gente tem demais. Muita demanda para ser resolvida. Muita, muito. né? É o desespero que eu entrei o ano passado e que trouxe muita dor, assim. Trouxe muita dor e aí, ao mesmo tempo, força. E aí, essa pandemia, ela vem para, assim, com toda a dor, como um elemento de esperança que as pessoas acordem. Acordem para não colocar o carro de novo na direção do precipício, né? Exato. Estava em alta velocidade a caminho do precipício, né? Então agora não adianta voltar e continuar na mesma velocidade para o Do mesmo. mesmo jeito.
Verdade. Mas eu acho assim muito legal essa conversa nossa, que inclusive já está quase acabando, como passa rápido. Sério? Mas vamos fazer uma conversa depois presencial no IAB, quando estiver seguro para a gente fazer, né? Sim. Eu quero conhecer essa tua pesquisa das Ah, casas. sim, vamos conversar, vamos do Vale. conversar. Eu não conheço, eu não tenho. Ah, Não. muita coisa legal. Vai ser ótimo compartilhar com Você você. você conhece Vaporonduva? Essa comunidade quilombola do Vale do Ribeira? Não, não conheço. Não. Muito interessante. A história é É. maravilhosa. A história é maravilhosa. Para você ter uma ideia, Ah, eu quero saber. eles foram aforreados muito antes, porque eles eram de uma fazenda, de uma portuguesa, que a dona era uma senhora. Ela ficou doente e foi embora para Portugal e largou todo mundo lá. Ah, E aí, é do Vale do Ribeira. Então tem assim, uma o igreja. sonho de todo mundo. Só que aí eles não sabiam que tinha acabado a escravidão, porque eles tinham medo de sair de lá. Nossa, E nesse contexto se relacionaram de uma forma, né, com a natureza, com a agricultura. Eles não desmatam nada. A forma deles de convivência, de se relacionar, né, no coletivo, é uma cooperativa que ela é circular, não tem uma liderança. Todos fazem parte da mesma liderança. Eles têm uma pousada que comunitária. demais. Não, Gabriela, assim, Ah, eu quero. Já quero conhecer. do lado de São Paulo. É uma coisa assim maluca. E aquelas mulheres que são entidades, não são mulheres, não são seres humanos, aqueles são entidades, aquelas senhoras, né? Ai, que Com delícia. Eu quero sabedoria. conhecer. E a força dos homens também, das lideranças. Tem o Ditão, que é uma liderança maravilhosa, assim. É uma Que grande demais. lugar, assim. É muita coisa que a gente pode trocar, né? Porque são temas que a gente não acha fácil, né? Sempre tem que fazer. É uma pesquisa meio que arqueológica mesmo, né? Se conectar, conhecer essas comunidades, né? Poder chegar lá, né? Então é maravilhoso esse trabalho. Né? Eles são nichos em áreas que se acabam Isso, trabalhando, né? O socioambiental, né? sim, Então, de uma coisa, de outra, e aí elas acabam precisando transbordar, e é onde eu me coloco muito nesse serviço, né? Porque a comunicação, hoje, ela faz parte do meu trabalho, tanto quanto o design e o sim. fazer, né, os espaços. Então, eu me coloco muito nesse lugar de fazer essas pontes, né? De usar também a arquitetura, o design, para ser essa ferramenta de transformação social e um elemento de comunicação, né? Ah, maravilhoso, Rosenbaum. Nossa, eu ficava aqui mais uma hora te vendo Ó, contar tudo. perguntaram aqui, ó, Ivaporonduva é o nome da comunidade quilombola do Vale E do Vaporinduva. Ivaporonduva. O nome é muito lindo. Demais. Gente, faltam 2 minutos para encerrar a live. Eu acho que eles cortam aqui com 1 hora. Eu queria te agradecer muito, foi maravilhosa essa conversa. Espero que a gente tenha uma oportunidade de fazer mais depois, Vamos sim. tá? E trocar uma ideia, trocar referência, vai ser um prazer. Quero muito. Isso é um grande prazer mesmo. Prazer falar com você. Obrigado. Imagina, o prazer foi meu. Você quer dar um recado? Então, para mim é um grande prazer estar aqui no IAB, nesse espaço. Eu, como não sou arquiteto formado e sempre tive muito essa crise, né? Ah, Agradeço muito o espaço e vamos embora. Prazer te conhecer e seguimos aqui na quarentena em casa, e sonhando e lutando por um mundo melhor, né? seu trabalho é fundamental para a arquitetura. Que bom que você está fazendo ele, que bom que você veio compartilhar ele com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigada. Tamo Um junto. beijo. Se cuida, viu? Você também, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Continue seguindo as lives do IAB. Até mais. Tchau.